tratamos os livros históricos. E nessa primeira fase do curso básico, nós vamos tratar todos os livros da Bíblia em sequência, todos eles. De Gênesis até Apocalipse, e quando nós encerrarmos, vamos passar mais 3 matérias complementares. Então vamos tratá-los na sequência da ordem que está disponível na Bíblia. Nós tratamos o Pentateuco, tratamos os livros históricos, e agora vamos para os poéticos. E são 5, são esses 5 aqui. Pode passar, Felipe. F5. Não deu certo, pô. Você não pode mexer assim, não, eu te pedi, ué. Só mexe para os lados. Não, é que eu fiz assim sem querer. Então não faz assim sem querer, por favor. Tá bom? Vamos lá. Aí quando eu falar, você passa de novo, tá? Espera. Quando nós tratamos da introdução bíblica, nós falamos da disposição da Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica, ela é o Antigo Testamento completo nosso. Então tem o nosso Antigo Testamento completo, só que numa disposição diferente. São apenas 3 divisões. Isso que a gente precisa saber. Você não precisa decorar, você precisa só saber. As divisões são a lei, que eles chamam de Torá. Toda vez que eles citarem a Torá, que é o que importa para eles, é o nosso Pentateuco, é a mesma coisa. Os profetas, é a segunda divisão, e aí para eles é subdividida em profetas anteriores e profetas posteriores, tá? E a última divisão são os escritos. E os escritos têm 3 subdivisões, que são os livros poéticos, e para eles são apenas aqueles 3, para os hebreus. Os rolos, que eles chamam, 5 rolos, e os livros históricos, que são esses outros aqui. Lembrando o seguinte, por exemplo, profetas anteriores, Samuel e Reis, 1º e 2º Samuel nosso, é 1 Samuel só deles, e Reis nosso, 1 e 2, é Reis para eles. Os rolos, por exemplo, Ruth, Esther, eles são separados na categoria especial porque eles não têm o costume de ficarem lendo. Eles usam esses livros em alguns momentos específicos da nação. Então, eles vão fazer uma festa, a festa das primícias. Aí eles pegam um rolo de Ruth e faz a leitura dele durante a festa. O que eles usam sempre é a Torá. A Torá eles leem todo dia. A Torá é o que eles decoram até os 12 anos de idade. Pode passar, Felipe. A nossa divisão, a nossa Bíblia, ali está um pouco ruim, mas ela é dividida em 2 testamentos, Antigo e Novo. Nós temos o Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores, essa é a nossa divisão. E no Novo Testamento, a outra divisão começa com os evangelhos. O livro de Atos, ele é um livro especial, então ele pode ser chamado de livro apostólico ou livro histórico. Temos as cartas de Paulo, ou cartas paulinas, temos as cartas gerais e temos Apocalipse, que também é um livro especial, uma categoria especial, o livro da revelação. Essa é a divisão da nossa Bíblia, da Bíblia cristã, tá? Cristã evangélica, claro. Essa composição. Pode passar. Os livros poéticos que nós vamos estudar nessa matéria são esses aqui. Na sequência, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos dos Cânticos, ou Cantares de Salomão. E a curiosidade é que eles estão no centro da Bíblia. Se você pegar uma Bíblia comum, sem muito comentário, no final, e abrir no centro sempre cai em Salmos. Salmos é o centro da Bíblia. Pode passar. Nós apresentamos isso aqui na matéria dos livros históricos e vamos rever para nós nos situarmos no momento em que foram escritos os livros poéticos. Eles foram escritos durante o que chamamos de época de ouro da nação de Israel, que são os reinados de Davi e Salomão. Por que época de ouro? Porque era a época que o povo estava unido, uma nação unificada,
e porque durante o reinado de Davi e Salomão, houve somente vitórias. Então, Davi conquistou tudo que era possível conquistar, todas as vitórias dele eram vitorioso, e Salomão basicamente não guerreou. Salomão fez uma guerra para ganhar território, e o restante do reinado dele foi super pacífico. Cada um deles reinou 40 anos. Mas a disposição cronológica, que é o que está aqui no slide, é essa. Então, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos, eles foram escritos simultaneamente com o livro de Samuel, de Reis e de Crônicas. Lembrando o seguinte, por exemplo, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos, né, que são escritos por Salomão, foi durante o reinado de Salomão. Salmos, você tem pouco mais de 60 salmos escritos por Davi, e outras pessoas que escreveram, e com alguns autores desconhecidos, escritores desconhecidos, mas a maioria foram escritos no reinado de Davi. Apenas o livro de Jó. O livro de Jó não se pode afirmar quando ele foi escrito. Sabe-se apenas que ele é anterior aos reis de Israel. É só isso que se sabe. Certo? Então não tinha nação de rei. Então nós colocamos ele, costumamos colocar em teologia, junto com Gênesis, junto com o Pentateuco. Considerando que o Pentateuco foi o primeiro conjunto de livros a ser escrito, Jó pressupõe, se ele não foi escrito antes, ele foi escrito no mesmo período do Pentateuco. Pode passar. Nesse modo, nós vamos apresentar essa seguinte proposta. O que será abordado nas 3 aulas? Contextualização. Isso aí são os tópicos dos capítulos, tá? Então, nós vamos passar a contextualização dos livros poéticos. Nós vamos passar as características gerais para a interpretação dos livros poéticos. As características específicas também. Vamos falar a diferença da poesia bíblica, que são 2 categorias. Nós vamos aprender o que é a categoria sapiencial e o que é a categoria ínica. Os livros poéticos, eles são divididos nessas 2 categorias. Então, esses 5 livros aqui, ou ele é sapiencial ou ele é ínico. No primeiro momento, às vezes, essas palavras nos confundem, mas depois vocês vão ver que é muito saber qual que é qual. Não tem muita dificuldade. Porque, assim, os livros sapienciais... Os livros sapienciais, eles falam de sabedoria, basicamente sabedoria. Por isso que são os livros de Jó, Eclesiastes e Provérbios. Enquanto os ínicos, como a palavra pressupõe, hinos, canções, são salmos e cantares. Essa é a única divisão que tem dentro dos livros poéticos. Tá? Então, assim, o que nós aprendemos quando estudamos da Bíblia? Que a Bíblia, para nós, os 66 livros, e aí divididos em 2 testamentos, é composto de bastante gêneros literários e gêneros literários diversificados. Aí você fala, como assim? Para quem gosta de ler, se você pega um livro numa biblioteca, numa livraria para ler, ele é dividido em categorias. Então você pega um livro científico, e ele contém assunto científico com fundamentação científica. Você pega um livro de literatura, e aí você tem vários tipos de literatura. Dentro da Bíblia, você possui diversas categorias, diversos gêneros, e aí nós temos leis, nós temos profecias, nós temos cânticos, nós temos orações, tem cartas. Então, as cartas paulinas e as cartas gerais eram cartas como nós conhecemos hoje. E nós temos os louvores, temos os romances, tem romance, puro romance de Cântico dos Cânticos, e talvez algumas outras partes também falam um pouco de romance. Agora, qual que é o diferencial da Bíblia? A completa unidade de tema. Eu quero lembrar que vocês podem interromper, tá? Para fazer pergunta ou para qualquer coisa. Por que unidade? Porque a Bíblia ela traz, apesar da quantidade diversificada de livros e temas literários, um tema principal. E a ideia principal de Cristo. Então, ela de Gênesis, do jardim no Éden, até Apocalipse, o último livro das revelações futuras, escatologia, o tema central é Cristo. É Deus provando o seu amor, resgatando o relacionamento com a humanidade, ou mantendo esse relacionamento mediante o seu Filho Cristo Jesus, o Salvador. Então, a Bíblia toda, independente da tipo literário, ela faz remissão a Cristo. E aí é engraçado porque tem aquelas perguntas
bíblicas que falam, qual livro da Bíblia que não tem a palavra Deus? São 2. Mesmo que o livro não tenha a palavra Deus, faz remissão a Cristo. Remete a Cristo, o tema Cristo. E aqui na categoria poética do Antigo Testamento, então nós temos os 5 livros: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, ou Cânticos dos Cânticos. E eles são escritos, na maior parte deles, em forma de poesia. A ideia mesmo era uma ideia bem poética. E são classificados, como nós falamos, em sapienciais e ínicos. Pode passar, Felipe. E aí são esses, nós já falamos, então, Jó, Provérbios e Eclesiastes são sapienciais, lembre-se de sapiência, de sabedoria, e os ínicos, apenas salmos e cantares, lembre-se de hinos, de cânticos, de louvor. O estilo didático e os exemplos apresentados nos sapienciais remetem à reflexão de sabedoria. Então, a ideia ali não é honrar ninguém, não é louvar a ninguém, eu digo pessoa, tá? Que a Bíblia toda ela louva a Deus. Mas é refletir, é pura filosofia. E nós vamos encontrar, trata acerca da vida. E o homem, ele pensa sobre a vida desde sempre. Se nós pegarmos a filosofia em si, quando ela surgiu, o período pré-socrático e pós-socrático, filosofia grega, né, que é a famosa, Sócrates, Platão, Aristóteles, são grandes filósofos, eles questionavam essas questões. Qual que é o sentido da vida? E, na verdade, o questionamento ele era um pouco mais profundo. Se você pegar, o Sócrates muda um pouco isso, mas a ideia, o grande debate, aí já no tempo de Paulo, tá? Paulo, ele cresce dentro desse contexto e ele é educado dentro da filosofia. Ele é educado no judaísmo, temente a Deus, mas dentro da filosofia, ou seja, ele desde o início ele é ensinado a pensar as coisas. E o grande debate da filosofia sempre foi o seguinte, nem não é aquela questão de onde viemos para onde vamos, mas é o seguinte, como que o homem, sabendo qual é o caminho correto, ele consegue caminhar, trilhar o caminho errado, consciente que é o errado, que vai dar errado, e ele continua nesse caminho. Vocês entenderam? Então não é uma simples questão de ausência de caráter, de maldade do coração. Isso é natural do homem, e isso a filosofia ela vem buscando discutir esse assunto, e é o grande X da questão. E Provérbios e Eclesiastes, o rei Salomão, ele, no auge de sabedoria, como a Bíblia diz, ele foi extremamente sábio. Então, quando nós olhamos para o livro dos reis, por exemplo, quando fala de Salomão, por mais que cite apenas a rainha de Sabá, vindo questionar e aprender com Salomão, os reis faziam romarias para conhecer Salomão e aprender com ele. Cita só a rainha como dando honra e glória para ela, mais ou menos isso, fazendo ela num local de destaque. Mas a verdade é que vários reinos, vinham até Salomão aprender com ele, tamanha sabedoria. E ele apresenta isso, deixa, pela inspiração do Espírito Santo, registrado para nós, né? Nós vamos estudar livro por livro, vamos ter a diferença principal de Provérbios e Eclesiastes, por exemplo, porque nós sabemos que são distintos, mas nós não conseguimos identificar qual é a real natureza da distinção. Esses são os sapienciais. Os ínicos, aí contém orações e louvores. A ideia de salmos e os 150 salmos, eles se resumem em ou é uma oração ou é um louvor a Deus, a Israel, aos grandes feitos. Então, se os reis antigamente tinham o costume de quando vencessem uma grande guerra, eles faziam uma canção para o rei, e aí nós vamos lembrar do ciúme de Saul por Davi. Davi vence a batalha em nome de Saul. Davi era só um soldado, um general de guerra. O rei que levaria a fama é Saul. Só que as mulheres, quando vão compor as canções, elas dizem: Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. Então isso era muito comum. E nós vemos isso muito nos Cânticos dos Cânticos.
Pode passar, Felipe. Eu quero que assim, nós cristãos, nós temos, como eu não sei, os poéticos, né? O Jó, principalmente os Salmos e o Cântico dos Cânticos, a gente lê ele como se fosse uma outra parte da Bíblia, não lê ele como um romance, né? É o que eu penso, né? E como nós cristãos devemos ler eles, se eles são simplesmente, eles são um tipo de hino, como oração, que é o tal. Não, mas eu acho que no subconsciente nós já fazemos isso. Por quê? Vocês vão concordar que, geralmente, quando nós não estamos muito preparados para trazer uma palavra para alguém, ou até na igreja, o que a gente faz? A gente lê salmos. Porque a chance de achar um texto de conforto ou um texto bem explicativo é mais fácil. Aí eu abro nos Salmos, Salmo 126, é um salmo que eu gosto bastante. Salmo 126, ele é escrito quando o povo retorna do cativeiro da Babilônia. Aí eles criam aquela canção, aquela oração. E lá fala assim: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. O versículo 3. Então, assim, por mais que não se lê cantando, não sei se foi isso que quis dizer, mas tem a ideia de oração, ou até de canção mesmo, quando você pega o salmo e vai refletir no texto. É quase que impossível, improvável que a pessoa, quando pega salmos, não haja um conforto para a alma. Não é que nos outros textos não tenha, o problema é a nossa absorção do conteúdo. Então, nós pegamos a carta aos Romanos, é um dos textos mais pesados da Bíblia, porque ele é considerado o maior tratado espiritual da Bíblia. Paulo, ele aprofunda na questão da salvação pela graça espiritual, ele coloca a lei no devido lugar, ele explica as questões espirituais profundas. Então, o ganho de Romanos, carta aos Romanos, é espetacular. Só que 16 capítulos, salvo engano. Só que muitas vezes nós não temos a capacidade de ler com a mente aberta, o coração aberto para poder absorver. E Salmos não. Salmo a gente pega e já lê com facilidade. Assim, igual na questão de Salomão, toda a vida, desde quando eu me converti, eu penso assim, que foi uma coisa óbvia, certo? Uma questão minha, né, pessoal. Eu acho uma coisa bem rápida de Salomão ter pedido sabedoria para Deus, porque ele já tinha de tudo. E ele era muito jovem quando ele foi ordenar, né? Então, assim, a gente já viu lá, então já tinha uma expressão bem grande já dele, e você vê que ele é pacífico, né? Ele só fez uma guerra, né? Então, do meu ponto de vista, era uma coisa bem óbvia, uma pessoa inteligente pedir sabedoria, né? Só porque o filho dele não teve tanta sabedoria. O filho dele, em tese, era para assumir em melhores condições, porque Salomão ele recebe o reino em paz, sob honra e com a preparação, só que ele viu o pai dele matando muita gente. Então ele cresceu num ambiente de guerra. Roboão, quando assume o reinado, recebendo do pai dele Salomão, ele também não era o mais velho, ele também ia mais do que... Salomão, ele tinha muitos irmãos. Roboão tinha N vezes mais, porque Salomão tinha muito mais mulher. Então, o contexto ali era igual de Salomão, aumentado, e ele não consegue ter essa sabedoria de pedir. É porque a gente não tem como... O ser humano não é objetivo, essa é a grande questão. Nós não podemos falar que a fórmula do bom servo de Deus, existe uma fórmula, uma receita, e nós vamos pegar aquele menino de 7 anos, nós vamos criar, e desse jeito aqui ele vai nunca falhar, isso é impossível. Então, assim, Salomão, ele teve a graça de Deus de fazer um bom pedido, e quando Deus responde, Deus fala: você poderia ter pedido a cabeça dos seus inimigos, porque ele tinha, podia ter pedido riquezas, e riqueza, eles vão concordar comigo, que não tem limite. Não importa o salário que você receba, o que você tem. Se alguém te oferecer, você vai pegar. Certo?
Tem um escritor chamado Benjamin Gonzalez Buelta, página 10 da apostila. Ele traz o seguinte comentário sobre os livros poéticos. O povo hebreu superou na poética e na lírica todos os outros povos. Encontrou no gênero literário ínico o caminho para invocar e cantar diretamente ao seu Deus, expressando assim poeticamente o seu amor e o seu louvor. Pessoas inteligentes sempre existiram, povos desenvolvidos sempre existiram. Tem gente que enxerga Israel está em pleno conflito, né? Nós temos acompanhado no noticiário aí. Está muito complicado para eles atualmente, porque eles são cercados de inimigos. Eles têm inimigos desde que Abraão recebeu a promessa. E esses inimigos nunca vão acabar, até que a promessa que eles ainda aguardam, né, do Messias, de vir e subjugar todos os inimigos e reinar em paz, igual Davi fez, só que de uma forma superior. Enquanto isso não acontecer, não vai acabar as guerras. Mas, de fato, eles conseguiam, no tempo deles, exercerem uma sabedoria bem superior, uma organização superior. Então, na cultura judaica é o seguinte, que tem essa bagunça, não tinha e não tem, tá? Essa bagunça que nós temos aqui que as crianças crescem quase sem saber o que vão fazer da vida. Então, o que vai ser? Eu não sei. Tem que esperar ele se tornar um adulto para ele descobrir qual que é o caminho que ele vai criar. Se ele vai ser jogador de futebol, ou se ele vai estudar para trabalhar numa empresa, ou se ele vai virar empregado de fábrica. Na cultura judaica, a criança já crescia sabendo o seu quadrado dentro da sociedade. Quase isso. Por quê? Porque herdava de pai. Então, assim, ele vai seguir o que o pai dele faz. O que o pai dele faz? E não tinha gente à toa. A ideia que o homem sempre tinha uma profissão. Os homens tinham profissões. Então, o filho crescia herdando a profissão do pai. E caso ele não quisesse, por exemplo, ele teria que achar algo mesmo que pudesse fazer. Por isso que entende-se, aí você pega Pedro e seu irmão André, os dois pescadores. Pressupõe que eles herdaram do pai. João e seu irmão Tiago, os dois pescadores. Jesus, o carpinteiro. E talvez lá no Evangelho a gente trate um pouco melhor disso. Carpintaria não é marcenaria, tá? São coisas distintas. Jesus era carpinteiro. Carpintaria fala de construção. Então, Jesus herdou do pai dele. A ideia é essa. Então, eles herdavam. Por isso que eu falo eles serem superiores, certo? No tempo de Paulo, quando ele chega em Atenas e tem toda aquela discussão filosófica, e a Bíblia diz que ele ia para os lugares discutir filosofia, ele conseguia falar de igual para igual com os filósofos gregos, só pensavam que a profissão deles era filosofia. Ele não tinha, enquanto Paulo tinha a profissão de consertar redes, não é isso que fala? Ele era consertador de redes. E aqui nós poderíamos até entrar naquele debate filosófico sobre música. E aí? Qual que é o problema de ouvir música secular? Há problema? Não há problema. O escritor Buelta, ele traz para nós que o povo de Israel, eles conseguiram um caminho, eles abriram um caminho para invocar e cantar diretamente a Deus, expressando poeticamente um amor a Deus. Porque o nosso grande problema é não saber expressar para Deus o quanto nós o amamos. Porque se a gente passa o dia inteiro sem fazer nada para Deus, ou às vezes nós temos a ideia errada de que frequentar a igreja é dizer que ama, nós estamos cada vez mais nos afastando. E o povo de Israel, desde cedo, eles aprendem e vão repassando de geração a geração. A nossa grande falha é essa, não saber repassar o caminho. Então, vocês vão guardar no coração, o mandamento principal é esse aqui. Então, todas as demais regras, elas são subdivisões de amar a Deus e ao próximo. Então, a ideia nossa deveria ser essa, básica. Tudo que você vai fazer, você tem que pensar, você está cumprindo esse principal mandamento. Então, assim, longe de ser um amontoado teórico, os livros poéticos, esses livros expõem as experiências dos mais variados contextos sociais. Salomão, quando escreve, Davi, quando escreve.
Então, Davi, o Salmo 51, salmo que eu gosto bastante também, que é quando Davi, ele reconhece o pecado dele, ele arrepende, ele escreve aquele salmo, e é um salmo profundo, e de uma experiência que ele teve, e que marcou a vida dele, um marco de se aproximar de Deus. Então, a experiência do povo hebreu, em sua fé no Senhor, fundamentam os ensinos da poesia. Pode falar. Sobre a questão do lar, eu acredito que eles são mais favoráveis, são mais propícios a seguir um caminho, desde quando eles foram gerados, porque é muito mais fácil a questão de viver. Porque eles já têm tudo, já nasceu no ambiente, porque eu estava falando sobre eles, são poucos judeus que têm uma condição de vida que a pessoa tem que sair daquela predestinação. Para tentar ganhar a vida, né? Então, assim, eu acredito que essa questão deles serem mais fiéis, né? Justamente por conta dessa oportunidade, sabe? Porque é muito complicado. Eu vejo hoje em dia tem muita gente que pensa, que consegue, entendeu? Viver uma vida dedicada e não ter nenhuma influência de questões. Então, eu acho que, no meu ponto de vista, é pegar assim também, por exemplo, eu na minha família, basicamente, sou evangélica. É extremamente difícil. Se é criticado, né, se é chacoalhado, nossa, tem dia que eu não posso nem escutar na minha casa. Então, igual ela está falando, assim, eu concordo plenamente. Porque eu já vou criar daquele jeito, né? Já tenho um berço, né? Então, eu tive que passar por todo aquele processo, né, para poder aceitar Jesus e tudo, né? Agora, eles não, eles já nasceram naquela criação, né, naquele tipo de vida, né? Então, para nós, hoje, eu acho que a música é muito mais difícil. E são poucos, assim, eu acredito que são poucos os judeus, esses tradicionais, que desviaram do percurso que seria. Eles levam muito a sério. Tem um livro não, tem um filme que eu assisti na Netflix. Netflix, ela não faz questão de apresentar nada cristão, conservador, né? Muito longe disso. Tem um filme chamado Nada Ortodoxo. Espetacular. Ele relata de uma maneira pejorativa o judaísmo, mas ele relata o judaísmo. Então, assim, é uma moça que vive num bairro judeu de Nova York, e assim, o bairro é judeu. Todas as regras lá dentro é de judeu e só tem judeu lá. Escolas, farmácias, tudo. Então, assim, no sábado, você não vê as pessoas na rua, eles têm um limite de quantidade de passos, né? Existem algumas regras no local que eles demarcam e que não conta esse espaço que dá para andar, não pode carregar bolsa no sábado. Então, são regras bem detalhistas, que eles aprendem a seguir desde cedo. É um pouco exagerado, claro, é um farisaísmo, são regras complementares às bíblicas, mas na visão deles é para auxiliar, tipo assim, vou te ajudar a não pecar, a não errar. E para o povo hebreu, não tem essa distinção nossa aqui no Brasil de regras religiosas e regras civis. Lá é uma coisa só. Então, lá não importa se você é judeu ou não. Para que você case lá, você precisa de um rabino para esse casamento. Você não tem um juiz de paz, você não tem um casamento civil, você tem um casamento com um rabino. Então, não interessa se você segue a religião, se você crê em Deus, para você casar dentro do Estado de Israel, você precisa de um rabino. Então, é claro que são culturas, é uma cultura ocidental, e é muito diferente da nossa, apesar de. E assim, a contextualização dos livros poéticos. Uma linha poética comum no mundo antigo era caracterizada no Antigo Oriente
com poucas diferenças entre elas, o que é visto na Bíblia. Então, essa linha que eles apresentam na Bíblia já era comum entre os escritos não bíblicos. Só que os textos que nós chamamos de sapienciais, Provérbios, Jó e Eclesiastes, eles são superiores aos textos demais que continham naquele contexto histórico. Você pegar algum escrito da época com esses escritos, você percebe que realmente Provérbios e Eclesiastes são superiores, especialmente na remissão do conteúdo monoteísta. Você vê o escrito revelando apenas a um Deus, enquanto os outros escritos da época, e aí a Grécia ela era muito politeísta, né? Você tinha Deus para tudo, e por mais que eles buscavam essa sabedoria, isso diferenciava. Então, heranças culturais são identificadas nos textos bíblicos, o que torna eles autênticos e canônicos. E aí a gente trazendo canônico como apenas algo sagrado, tá? Nós vamos encontrar, dentro da interpretação da poesia bíblica, alguns aspectos. Primeiro, o aspecto do significado espiritual. Será que eu conseguia tirar de todos eles? Aí é o seguinte, quando você pega a Bíblia para ler, e você vai ler, e mesmo que seja Cantares, ou Provérbios, ou Eclesiastes, você vai ter que enxergar aqui, o papel do Espírito Santo na revelação do texto, certo? Então você vai ter que, é o que nós falamos lá na introdução bíblica, nós pegamos a Bíblia conscientes de que eu preciso que o Espírito Santo me interprete isso aqui, de auxílio. Sobre a composição do texto. Eu preciso dar crédito que foi o Espírito Santo que inspirou. Não foi o Salomão pela sabedoria ou pelo amor, que ele sentia que era amor demais, mas o Espírito Santo o inspirou e saiu do jeito que Deus queria que saísse. O texto que está aqui. E aí nós temos diferenciações que precisam ser analisadas quando você for ler. Quais são as diferenciações? Para você fazer uma boa interpretação. Estou falando de interpretação, tá? De extrair o significado do texto. Primeiro, uma diferenciação temporal. Qual era a época que o texto foi escrito? E existem livros e livros que nos ajudam a compreender o texto. Existem as traduções bíblicas, algumas mais leves, algumas tão leves que quase que tiram o significado do texto, mas existem traduções para te ajudar. Então, qual que é a dica que a gente sempre dá na teologia? Vamos aprender isso mais hermenêutica, mas dá para falar agora. Você lê um versículo, você não entendeu. Salmo 28. A ti, ó Senhor, eu suplico, rocha minha, não deixe de ouvir o meu clamor, pois, se permaneceres em silêncio, serei como os que voltam ao pó. Aí você fala, será que esse volta ao pó é morrer? É o quê? Você pode pegar qualquer outra tradução que não seja essa que você leu, que vai dar com outras palavras, talvez ilumina a sua mente. Então é uma forma, e eu sei que crente sempre tem mais de uma Bíblia em casa. Então é sempre bom fazer isso, ler em várias versões. Em último caso, existem livros que nos ajudam. Além dessa questão temporal, que precisa ser analisado, que foi escrito naquela época, e naquela época eles pensavam assim, tem também a questão do contexto. E aí eu falo do contexto político-social. E aí entra naquela parte da cultura dos hebreus, que é totalmente distinta da nossa. Na cultural, claro, costumes e tradições religiosas. E também a questão linguística. Presta atenção. Quais são os 3 idiomas que a Bíblia foi escrita no original? Vocês lembram? Isso, perfeito. Vai até ganhar um ponto, hein, Cristina? Esses são os 3 idiomas. O hebraico não possui vogais. O hebraico, uma expressão é uma frase para nós. O grego, existem palavras no grego que não tem como traduzir para o português. Isso tem que ser levado em conta quando você for ler o texto bíblico. Então, o tradutor, ele tentou traduzir, e é um trabalho muito sério que é feito, mas ele tenta apresentar o mais próximo significado real.
Eu estava lendo um livro essa semana sobre aquela parte de Jesus reencontrando com Pedro depois de ressurreto. Ele pergunta 3 vezes para Pedro, por que Pedro, tu me amas? E o livro que eu li, uma coisa que eu não sabia, o verbo ali do amas, do amar, que Jesus pergunta, são 2 palavras distintas. As 2 primeiras da terceira. São palavras distintas do original e foram traduzidas iguaizinhas para nós. Você vai ler lá, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E são palavras distintas do grego, com significados distintos, muito mais profundos. Então, isso tem que ser levado em conta toda vez que nós formos ler os textos bíblicos, em especial os poéticos. E também temos a questão do gênero e estilo, tipo de composição literária. Características específicas dos livros poéticos. Aqui é aula de português, tá? Não vou aprofundar, meu português é muito fraco. Mas quando você lê os livros poéticos, e aqui eu separei, a apostila separa, eu também trouxe alguns de exemplo, e em Salmos isso é mais fácil, você vai ver essas figuras de linguagem que existem. Então, naquela grande questão, a Bíblia literal não é totalmente literal, tem questões na Bíblia que são figuras de linguagem. E aí nós temos a metáfora, que é uma comparação não expressa. Salmo 23, versículo 1, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando a comparação, que não é expressa, falando que o Senhor é o meu pastor. Então, o que eu preciso saber disso aí? Eu preciso saber que, se ele é meu pastor, eu sou ovelha. Qual que é o contexto? O contexto é, eu estou dentro do rebanho, eu preciso estar para ser cuidado. Se eu for uma ovelha fora do rebanho, do aprisco, eu não tenho como falar que eu estou sendo cuidado. Eu posso falar que eu tenho pastor, mas eu não tenho cuidado de Deus. O cuidado de Deus, ele é necessário à ovelha. Não sei se vocês já pesquisaram sobre isso. A ovelha, quando ela se perde, a lã dela cresce, ela quase morre. Porque cortar a lã dela é cuidar dela, não é oprimi-la. A ovelha, ela é muito... os animais são ignorantes, mas a ovelha ela é extremamente ignorante. Então, se ela não tem senso de perigo. Ela, sem um pastor para cuidar dela, ela morre fácil. Então, essa é a metáfora do Salmo 23. Então, ali uma parte uma vez, você está que elas são assim, igual você falando de ignorante. Porque onde uma passa, todas as outras passam. Mesmo se elas se machucarem. Então, se o cachorro morre, qualquer vizinha não passa. Então, essa é a grande metáfora, a grande figura de linguagem do Salmo 23, por exemplo. É um exemplo simples. Aí tem a símile, que é comparação por semelhança, aqui é o Salmo. A alegoria, que produz até alteração de significado, e todas as outras. Certo? Aqui são só alguns exemplos. Nós vamos ver, e aí todo mundo percebeu, não é por causa da tradução literal, não. Você vai perceber que os poemas dos livros poéticos não possuem rima, diferente do que nós encontramos no português, no inglês, até no latim. Os poemas são com rima. O povo hebreu, o hebraico, eles não se preocupam com rima. Então não precisa rimar o final da primeira estrofe com a da terceira. É um poema, então não deixa de ser um poema. Só que aí nós temos algumas categorias, tá, dos poemas. Primeiro, temos o drama poético. O que é o drama poético? É uma história dramática. Eu demorei muito para tentar aceitar no meu coração que o livro de Jó era um livro poético. Porque Salmos é poético, Cantares é poético. Beleza. Jó é um livro poético. Porque a categoria é drama poético, ou seja, é uma história dramática. A história do de Jó é muito dramática. É terrível. Dá para fazer uma série, não vou nem falar um filme, dá para fazer uma série com 12 temporadas sobre a história de Jó. Esses são os livros poéticos. São todos esses. Você tem, por exemplo, versos líricos poéticos. O que são isso? Líricos poéticos. Líricos vem de cantar. Então, são poemas a serem cantados, são poesias líricas. E aí são salmos. Os salmos são canções. Nós vamos aprender na aula que vai falar de salmos, aí quando você vê lá no título, Salmo de Davi,
cântico de degraus e o texto, é porque, de fato, eles cantavam subindo degraus. E aí eles tinham, tipo assim, subia 3 degraus, cantava, e parava, cantava mais estrofe, subia mais um pouco. Tinha toda a organização. Você tem a didática poética. O que é didática poética? São os destinados a ensinar. E aí você tem agora a diferença entre Provérbios e Eclesiastes. Provérbios e Eclesiastes são livros poéticos com didática poética. Por quê? Porque a ideia deles é você ler e aprender alguma coisa. Ensina o menino no caminho que vai andar, porque quando ele for velho não vai se desviar dele. Eu estou aprendendo. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Eu estou aprendendo. Diz o honesto em seu coração, não a Deus. Eu estou aprendendo. Então, desses livros destinados a ensinar, a diferença entre Provérbios e Eclesiastes é o seguinte, que Provérbios ensina uma didática prática. E Eclesiastes ensina uma didática filosófica. E a filosofia não está preocupada com a prática. A filosofia é você pensar. Essa é a ideia. Pode passar, Felipe. Vamos tratar da diferença entre sapienciais e ínicos e a aula se encerra, tá? E a gente já termina a aula de hoje. Então, nós vamos tratar aqui, nós aprendemos que os livros poéticos, eles são divididos em 2 categorias, os sapienciais e os ínicos. Sapienciais, na verdade, é melhor falar dos ínicos, né? Os ínicos são os cânticos, são os cantados. Muito simples, salmos e cânticos, cantares de Salomão. A ideia não é apenas de louvor a Deus, mas nomear a Deus mediante ações divinas que Deus teve com o povo. Por isso que os cânticos por isso que quando Israel atravessa o Mar Vermelho, Miriam canta. E Miriam cantou, dançou, fez toda aquela bagunça lá. Porque a ideia deles é louvar a Deus através da música. Então, isso são os livros ínicos. Em Israel, a ação de Deus e o louvor humano estão inseparadamente unidos. E nós não sabemos celebrar. O problema da nossa cultura é que nós não sabemos celebrar a Deus. Então, você encontra Israel, você vê que a ação de Deus e o louvor do homem são inseparados. Eu quase não pesquisei sobre o que está acontecendo em Israel, só concluir aqui. Mas as páginas das redes sociais que me informam. Aí uma página que eu estou seguindo mostrou parte do exército de Israel cantando, um monte de soldado cantando e louvando a Deus. E o pau está quebrando, eles estão em guerra, eles estavam no limite com a faixa de Gaza, no limite territorial, certo? E eles estavam lá adorando a Deus, prestando louvores, porque eles sabem que a ideia deles qual que é. Deus está nos guardando, Deus vai nos dar vitória. Pode falar. Essa é uma coisa que a gente fala também. No capítulo 5. Certo. Fala sobre as graças espirituais. Explicar essa aula. Sim. Aqui, fala lá do parágrafo. Outra característica da literatura inicial é que o sábio não se interessava pelo conhecimento especulativo, mas pela prática diferente dos filósofos dele. Eu queria saber qual que é esse conhecimento especulativo. O que seria isso? É o que nós chamamos no direito do mundo do dever ser. Qual que é o conhecimento especulativo? É de especulação mesmo, é você pensar assim, acho que o homem bom e feliz é aquele, aí fala um exemplo. Só que não tem na prática. Platão, tomara que minha memória não me traia, mas Platão, ele fez uma diferenciação, é o principal discípulo de Sócrates. Dessa ideia, para a ideia de Platão era o seguinte, a alma, ela é perfeita e boa, e depois da morte a alma continua eterna, e ela vai conseguir ser boa e perfeita. O corpo é imperfeito e mau. Então, não importa o que o homem tente fazer, ele não vai conseguir praticar boas obras.
Aí a especulação dele mas a alma é perfeita e boa e vai conseguir. Então, a diferenciação dos bíblicos, né, dos judeus era, nós não especulamos nada, nós apresentamos aqui fatos, e o fato é, e aí são os provérbios eclesiásticos. O fato é que se você fizer isso aqui, Deus vai te abençoar, se você fizer isso aqui, é um homem bom, se você fizer isso aqui, você vai ter... Aí tem aquele do vizinho, meu pai me falava isso quando eu era criança, afasta o pé da casa do seu vizinho antes que ele enjoe de ti. Isso é um provérbio de Salomão, isso é uma pura verdade, não é? Se seu vizinho ficar muito na sua casa, chegar uma hora que ele vai deixar de ser bem-vindo. Ele fala, vai pouco na casa dos seus amigos, faz eles querer que você esteja lá, e não que você seja aquele encebado. Então é uma coisa prática. Então, assim, agora eu falei dos hinos, vou falar dos sapienciais. Sapienciais, Jó, Provérbios e Eclesiastes, desenvolveu-se um saber próprio deles, primordialmente de conteúdo religioso. Então, eles prezam pelo conhecimento, sem deixar de lado o clamor a Deus. Aí você fala assim, a sabedoria, quem estuda demais se afasta de Deus. Isso é uma grande inverdade. Todos, vamos dizer, não pode se dizer todos, mas a grande maioria dos filósofos gregos eram religiosos, eles eram politeístas. Então, eles adoravam a deuses e criam na transcendência. O que é a transcendência? Em algo superior a você, em algo mais poderoso que você não tem condições de entender. Eles acreditavam nisso e pensavam a vida. Então, nós aprendemos em teologia que a fé e a razão não estão dissociadas. Nós podemos buscar sabedoria, refletir sobre questões, debater assuntos, inclusive por texto bíblico, com temor a Deus, conscientes que Deus existe, que Deus é poderoso, com propriedades divinas. Pode passar, Felipe. Uma perguntinha. Os judeus, eles ainda adoram o Senhor da mesma forma da época dos hebreus ainda? Assim, dentro do Pentateuco, né? Não salmo, de olhos outros, né? Me defina na época. Você falou de qual época? Agora, hoje. Pois é, comparando com qual outra? Na época, por exemplo. Aula encerrada, Deus abençoe. Hoje eles ainda voltam assim, no canto, assim, do salmo não, porque eles são do ano Pentateuco, né? Mas ele não se Pentateuco para o Senhor, tirando parte da Bíblia ou não?